Caiu a conexão, eu estou usando a rede auxiliar aqui. Vamos embora. Sejam bem-vindos de volta, a gente está falando sobre perdão. E eu queria falar... Olá, Vânia. Olá, Maria Cida Fogo. Caiu a conexão, substituiu, meus 250 megas da Claro foi-se para o chapéu, eu estou na rede auxiliar. Vai entender, daqui a pouquinho eu vejo lá o que aconteceu. Bom, vamos lá, pessoal. Vamos falar sobre... Boa noite, Ronei. Vamos falar sobre como as constelações consideram a questão do perdão, né? Qual foi a sacada do Bert Hellinger em relação a isso? Eu acho que quando eu entendi o que ele falava, fez tanto sentido para mim, a visão dele a visão dele me agregou muito. Então, o que o Bert falava sobre o perdão? O que a gente aprende sobre o perdão quando a gente está falando ou mexendo com os conceitos sistêmicos, né? Tá instável, né? Aqui? Vamos tentar. Bora lá. Vou tentar, hein, gente? Tá gravando aqui, vamos ver. Qualquer coisa eu boto a gravação no ar. O Bert ele dizia o seguinte, quando você perdoa alguém, por exemplo, eu vou explicar contando um exemplo pessoal. Eu fui fazer um trabalho de cura prânica, e no meio desse trabalho de cura prânica, a moça que estava me atendendo, a terapeuta, ela falou assim, como que era? Eu não lembro as palavras dela, mas repete comigo algumas coisas e falou assim, mãe, eu te perdoo. Eu virei para ela e falei assim, mas o que eu tenho que perdoar a minha mãe? Né? Desculpa, eu não consigo falar isso. E por que eu não consigo falar isso? Porque a visão do Bert, quando você perdoa alguém, você está se colocando numa posição superior. Eu sou a pessoa que tem o poder nesta relação de perdoar o outro. Olha só, falei no começo da live que eu ia inverter algumas formas de pensar de vocês, e isso precisa estar bem explicado. Então, eu queria realmente que, se vocês tivessem dúvidas, vocês fossem me perguntando ou trazendo exemplos, e aí eu vou me posicionando junto com vocês. Isa do Rio, querida, seja bem-vinda. Então, por exemplo, nas relações, né? Nas relações afetivas, quando perdoa o outro, no sentido de uma visão sistêmica, eu estou me colocando como um ser superior que perdoa a sua falha, a falha do outro. Então, eu sou superior e o outro é inferior. Tá? Então, existe uma relação que desequilibra essa balança, né? Quando eu, numa relação, eu perdoo, eu peço perdão, né? Então, por exemplo, digamos que eu tenha ferido um amigo ou uma amiga. Oi, Cléo, entrou de novo, seja bem-vinda. Eu tenha ferido, de alguma forma, uma pessoa querida. E aí eu viro para a pessoa e falo assim, você me perdoa? Porque é isso que a gente faz, não é? Os dois exemplos que eu estou dando é isso que a gente faz. Você me perdoa? Aí, o que acontece quando você fala isso? Você se exime de uma responsabilidade daquela relação se reconectar, ou voltar, ou se acertarem, né? Por quê? Porque na hora que você fala assim, você me perdoa, para onde que foi o mico que estava no seu colo? Porque quem errou foi você, dentro da sua visão na relação. E aí, quando você fala, você me perdoa, você pega o mico que está no seu colo e joga no colo do outro. E aí, o outro
fica como responsável agora, porque o mico está com ele, porque a minha parte eu já fiz, né? De reaver isso, ou a gente se acertar ou não, né? Então, quando a gente fala dos conceitos sistêmicos, eu tenho que entender, e eu vejo muitos trabalhos, tanto de relacionamento quanto os trabalhos familiares, que trabalham com essa palavra perdão. Então, como eu dei o exemplo, por exemplo, você precisa perdoar a seu pai ou sua mãe para você poder seguir, né? Quem sou eu, hierarquicamente ainda falando, porque os pais eles estão acima e eu estou abaixo na hierarquia, né? Que para quem conhece os conceitos sistêmicos, a hierarquia é por ordem de entrada nos sistemas, então quem chegou antes deve ser respeitado por quem vem depois. Então, quem sou eu como a pequena da relação, quando eu olho para os meus pais, falar que eu perdoo os meus pais por todos os erros que eles cometeram? Aonde é que eu estou me colocando nesta balança, né? Então, quando a gente fala do perdão, tem algumas nuances que são muito importantes eu prestar atenção. São muito importantes. Quando a gente vê, por exemplo, em relacionamentos, onde o acordo daquela relação, porque eu não estou aqui julgando o que é certo e errado dentro de relação, não é isso que eu estou falando. Mas dentro daquela relação, o acordado é que não haja, por exemplo, traição, e o outro, né, vai e trai. Então, vamos lá, vamos pegar ou a mulher ou o marido traiu. Aí a mulher ou o marido resolve perdoar o outro. E aí, neste processo de perdão, aonde que ele se posiciona? Ele se posiciona num pedestal, e o outro é o culpado, o outro é o errado, né? Então, eu sou superior, eu não cometo erros, e você é o errado da relação, ou você foi o responsável pela que a nossa relação não fosse para frente, né? Um filho falar para a mãe ou pai, eu não entendi, Mo. Um filho falar, em relação a nenhuma relação, a palavra perdão, ela é bem utilizada dentro das constelações. Então, dentro das constelações sistêmicas, vamos ver se eu respondo a sua pergunta, Mônica. Dentro das constelações sistêmicas, não existe perdão. Dentro das relações sistêmicas, o que existe é eu sinto muito pela minha parte deste processo. Então, se eu respondi errado, eu sinto muito pela minha parte nesse processo, né? E eu deixo na mão do outro o processo do outro. Então, eu nem pego uma posição superior e nem pego o mico e coloco no colo do outro. Por quê? Porque quando a gente começa a entrar nos conceitos sistêmicos, essas coisas de certo e errado, bom e mal, elas estão no nível muito da consciência individual, e não é nesta consciência que as constelações acontecem. Não é nesta consciência individual que põe o certo, errado, bom e mal, que faz com que a gente viva numa sociedade, a cura, né, destes processos, ela não ocorre neste nível de consciência, ela ocorre no nível de consciência sistêmico. E dentro da consciência sistêmica, não existe isso do julgamento, do bom, do mal, do certo e do errado. Existe o que eu fiz, a minha parte nesse processo, e existe um sinto muito genuíno, um sentir muito genuíno pela minha parte. Por quê? Porque eu tenho os meus processos e a outra pessoa tem os seus próprios processos. Então, por exemplo, eu tive uma vez uma amiga que ela se afastou de mim por, acho que a gente ficou 2 anos, no mínimo, afastadas. Eu vou contar esse caso. A gente teve uma
A gente teve, assim, em nenhum momento eu fui mal educada, mas eu fui extremamente direta, né? Numa prestação de serviço que eu achei que gerou um prejuízo para um familiar, né? Eu poderia ter falado de outro jeito? Poderia. Eu poderia não ter sido tão direta? Poderia. Eu poderia ter encontrado outras formas de falar? Poderia, né? Então, quando eu olho para aquela relação onde ela se viu numa posição, eu me posicionando que eu não estava satisfeita com aquela prestação, e ela olhando para o lado dela, de todos os cuidados que ela teve, de todo o carinho que ela teve, para cuidar, mas aconteceu um problema, né? Eu fui, quando eu percebi que a forma como eu me coloquei não foi entendida no sentido de assimilada ou que realmente a feri, né? Então, eu feri algo muito importante nela, e é uma pessoa que eu amo de paixão. Eu cheguei para ela e falei assim, olha, eu sinto muito, né? Eu realmente poderia ter falado, poderia ter agido, poderia ter feito de outra forma, né? Mas você é livre para seguir se você quiser se afastar. Você toma o seu tempo. Eu estou aqui esperando você. Eu estou aqui, você é importante na minha vida, né? Eu errei da forma como eu me posicionei, eu errei o que eu falei, errei. Então, quando eu realmente olho para a minha parte do processo e sinto profundamente o que eu fiz, eu verbalizo isso para outra pessoa. Mas você vê que nesta troca, eu não tenho o superior, né? A relação de superioridade, e nem estou colocando o mico no colo do outro. Então, tome o seu tempo, eu estou aqui, né? Eu quero você na minha vida. Então, esses processos, e depois voltou, né? Demorou 2 anos, e eu amo a família dela, assim, foi complicado. Só que eu também entendi nesse processo que não é tudo o meu, tudo a minha parte, né? Que a pessoa do outro lado tem os seus próprios gatilhos, tem as suas próprias dores, tem a sua própria forma de enxergar e ver as coisas, né? Então, quando a gente fala de perdão dentro das constelações sistêmicas, seja em relações aí afetivas, seja em relações familiares, não existe o perdão, existe genuinamente, eu sinto muito pela minha parte. Então, quando um casamento acaba, uma das frases de cura deste processo é eu sentir muito, reconhecer a importância da pessoa na minha vida. Se eu tenho filhos, reconhecer o presente que foram os filhos, e eu deixo o outro livre para seguir, né? Então, a gente... Oi, Kelly, querida, seja bem-vinda. Mo, conta para mim. Eu expliquei a sua pergunta, porque você falou, e se fosse para os filhos ou pelos filhos? Eu não entendi a sua pergunta. Então, em toda e em qualquer relação, se o conflito foi gerado no nível, assim, no nível da consciência individual, a cura não necessariamente está no nível da consciência individual. Então, quando são aspectos mais profundos, a gente muda para uma consciência sistêmica, e não existe essa questão do perdão. Então, quando eu fui fazer a cura prânica, que ela falava assim, mãe, repete comigo, mãe, eu te perdoo, eu falava assim, mas eu perdoo minha mãe do quê? Né? Eu não consigo falar isso, porque a minha mãe é perfeita dentro de toda a sua imperfeição, como eu sou perfeita dentro de toda a minha imperfeição. E, no fundo, todas as pessoas são assim. As pessoas são imperfeitas.
E isso é o certo para cada pessoa. Então, numa relação de pai e filho, de mãe e filho, de filho e mãe, né? Esse filho, por mais que os pais não tenham acertado, que tenha sido relações difíceis, isso é o que ele soube fazer, isso era o que estava dentro da possibilidade do nível de desenvolvimento que este pai ou essa mãe tem. Então, quando eu olho com amorosidade, então eu saio do certo e errado, e eu entro numa consciência maior, eu entendo que isso foi o máximo que soube ser feito. E aí tasque a primeira pedra quem não erra. Quem aqui que está assistindo essa live que é perfeita? Ou que é perfeito? Né? Não existe. Então, quando a gente fala dessa questão de perdão, a gente tem uma série de crenças enraizadas, a gente tem uma série de coisas, de crenças psicológicas e crenças religiosas, né? E quando a gente entra em contato com a metodologia ou com o conhecimento do Bert Hellinger, a visão fala assim, pô, isso fez sentido. Isso fez sentido. Então, numa relação, quando eu tenho um conflito muito grande e que eu me coloco numa posição de perdoar o outro, eu vou por uma postura que eu chamo de anjo, e o outro é o demônio. E eu vou contar uma coisa para vocês. Anjos e demônios não ficam juntos, a não ser no seriado do Lúcifer, né? Aí lá eles deram um jeito de ficar junto, mas não ficam. Né? Então, isso ao invés de aproximar e curar o que está errado, isso afasta a relação. Me referi quando o filho, por exemplo, fez algo errado e depois pede perdão para a mãe. O que a mãe pode responder? Eu amo você. Essa é a melhor resposta. Eu amo você. Essa é uma resposta que a gente dá, mas eu preciso sentir isso genuinamente. E tem alguma mãe que não ama? Né? Eu amo você. Os filhos erram, as mães erram, os pais erram, os amigos erram, o seu cônjuge erra, você erra. Nós estamos nessa relação e nas relações para crescer, para aprender. Eu vou falar um pouquinho mais disso daqui a pouco. Olá, Rosângela, seja bem-vinda. Auri, seja bem-vinda. Pessoal, ó, o tema ainda vai seguir aqui para frente. A gente está com meia hora de live já, que a gente teve uma caidinha e eu voltei. Faz o seguinte, gostaram do que eu estou falando? Clica no coraçãozinho, porque o Insta, ele entende que o que eu estou falando é legal e que pode agregar e ele compartilha com mais pessoas, tá? Ele abre o algoritmo para mais pessoas. E outra coisa que eu queria, pega o aviãozinho e manda, né? Manda o aviãozinho para as pessoas que você acha que o tema de culpa, desculpa, perdão e arrependimento fazem sentido, porque essas palavras, elas estão todas mescladas nas situações de conflito, né? Todas completamente emaranhadas. Bom, vamos lá. Ó, minha mãezinha mandou coraçãozinho, a Auricélia também. Muito bem, gente. Eu estava falando que a palavra perdão ela tem um peso religioso muito grande. E eu fui procurar na Bíblia. Não fui procurar na Bíblia, não. Fui procurar... Eu não sou religiosa. Eu gosto de dizer que eu sou espiritualizada, mas não religiosa, né? Então, não que eu seja uma pessoa completamente espiritualizada, mas é uma coisa que eu busco, que eu gosto, e eu gosto de falar, e eu gosto de me desenvolver, que é a minha inteligência espiritual. Então, no Salmo 119, 2.11, eu não sei nem ler isso, gente. Esconde a tua palavra no meu coração, para que eu não possa pecar contra ti. Olha como são palavras fortes, né? Esconde a tua palavra no meu coração para que eu não possa pecar contra ti. Então, quando a gente trabalha com as constelações sistêmicas, a gente subentende que não existe essa questão do pecar, né? A gente trabalha com questões tão profundas
que as pessoas vêm em busca de cura de alma mesmo, que eu não posso me permitir me fechar num único leque, né? Então, por exemplo, aqui está falando de pecado. Como é que ficam as relações abusivas, né? As relações abusivas, por exemplo, de um casal, né? Elas têm uma finalidade de cura. Adriana, o que você está falando, Adriana? É o que eu estou falando. É difícil eu conseguir aprofundar alguma coisa numa live tão curta, mas eu vou explicar basicamente como é que acontece. Então, quando um casal se forma e que se forma uma relação abusiva, onde, por exemplo, normalmente é o homem que agride fisicamente a mulher ou verbalmente a mulher, ou submete a mulher a maus tratos, quando a gente olha sistemicamente, então, prestem atenção, eu saio do primeiro nível de consciência individual, consciência que diz que é certo e errado, bom e mal, e eu, com a constelação sistêmica, eu subo um nível e vou para a consciência sistêmica, onde não tem mais esse certo e errado, bom e mal. Dentro da consciência sistêmica, eu entendo que essas duas pessoas, e aí eu vou subindo dentro das consciências do trabalho do Bert, né? Eu também não vou chegar aí, gente. Eu entendo que essas duas pessoas, elas não se uniram por acaso. Mas como assim, Adriana, não se uniram por acaso? Por quê? Porque normalmente essa mulher que se envolve com uma pessoa que leva a relacionamentos abusivos, esta mulher, ela tem uma pulsão de morte. Pulsão de morte, Freud já explicava, gente. Pulsão de morte, todos nós temos, tá? Todos nós temos. Na verdade, quando a gente nasce, a nossa alma caminha para a passagem, né? É que a gente tem a vida no meio disso tudo, mas ela é para ir para onde a alma quer ir. Mas em alguns casos, como no caso dessas relações abusivas de homem e mulher, esta mulher, ela tem um impulso de morte, então ela quer morrer, ela está conectada com alguém, ou quer ir num lugar de alguém, ou seja, que for as várias dinâmicas que existem sistêmicas, e ela se encontra com um homem que carrega sistemicamente a agressividade, o desprezo pelas mulheres e etc. Então, esta união, ela vai acontecer com um propósito, para que essas pessoas consigam se curar. Mas inconscientemente, quando a gente monta a constelação, e isso fica muito claro, o que ela quer, essa mulher quer, é que esse homem leve a cabo o impulso de morte dela. Então, muitas vezes, esse comportamento acaba em tragédia, ou acaba o casal se afastando, né? Então, às vezes, o homem ele não dá cabo do que a mulher queria. Então, eu acho que até, eu não estou assistindo muita TV, mas acho que teve essa semana um filho que entrou, não foi? E que matou o pai, não foi isso? Porque era uma relação abusiva. Então, essas dinâmicas muito profundas que acontecem nas famílias, elas precisam ser olhadas não por esse prisma de certo e errado, bom e mal. A gente precisa erguer o nosso nível de consciência e que isso não acontece do dia para a noite, gente. Se erguer o nível de consciência não acontece do dia para a noite, mas eu preciso erguer e passar a ver de outra forma. Entender que esta relação me serve, por exemplo, eu como mulher com impulso de morte, essa relação me serve para cumprir algo interno meu. E quando eu faço um trabalho, por exemplo, de constelação sistêmica, de autoconhecimento, na profundidade que as constelações sistêmicas levam, eu entendo o meu processo e aí, a partir daí, eu posso ou criar uma relação diferente com este parceiro ou sair dessa relação, porque é como se cumprisse. Então, eu não preciso mais
que alguém me mate, porque agora eu entendo aonde eu estava conectada com esse impulso de morte. Então, por isso que as relações, quando a gente olha o trabalho do Bert e olha a questão do perdão, é como se o perdão ficasse nesse nível aqui mais raso. Porque quando a gente começa a entender, né, e subir para o nível de consciência sistêmica, movimentos da alma, né, movimentos do espírito, a gente vai entendendo que tudo está certo como está, e que eu estou a serviço do outro, o outro está a serviço de mim. Então, gente, como é que vocês estão até aqui? Conta para mim esse conceito do perdão segundo a constelação sistêmica. Deu para entender? Eu consegui ser clara? Fez sentido? Não fez, Adriana? Não fez? Me explica melhor. Coloca aqui para mim, porque eu não quero que vocês saiam sem a profundidade que esse tema merece, né? Porque isso é algo muito profundo. Porque para eu entender o porquê não tenho perdão, eu tenho que entender estes movimentos mais profundos que conectam as pessoas. Eu preciso entender a hierarquia que o Bert menciona, né? De estar acima ou estar abaixo dentro das relações. Então, eu preciso que vocês realmente me falem. Ficou claro para vocês? Olha lá, surpreendente. É muito doido, Adri, é muito doido. E não é do dia para a noite que a gente consegue assimilar tudo isso. Não é do dia para a noite, porque são processos muito profundos. A constelação tem um nível de profundidade, gente. Eu sou psicóloga, trabalho com autodesenvolvimento, desenvolvendo pessoas já faz mais de 30 anos, e eu nunca me deparei com uma técnica como a constelação em nível de profundidade que ela alcança, né? O EFT é maravilhoso também, mas são mais processos de crenças limitantes e etc. Mas não na profundidade que chega a constelação sistêmica, de conectar hoje o meu comportamento, as minhas ações, com essa transgeracionalidade, né? Olha lá, Mônica, tá muito claro. Ai, que bom, tá claro sim. Olha só, Fran, isso para você é muito legal entender dentro dos seus trabalhos, das suas relações. Estamos juntos se você precisar de mais informações, tá bom, minha linda? A gente é do grupo do Mastermind. Eu não consigo ficar muito longe de grupo, então eu acabo entrando em grupo. Pedir desculpas é o mesmo? É a mesma coisa, é a mesma coisa. Dentro das constelações, a melhor palavra a ser usada é eu sinto muito. Isso parece alguma coisa de semântica, mas quando eu falo eu sinto muito, ele tem que passar por um processo emocional, algo genuíno. É o sentir. É diferente do desculpa. A desculpa é a indulgência, a desculpa... Você entende? Então, até a palavra que é usada dentro da constelação tem um nível de profundidade diferente. Então, outro dia eu estava numa reunião e eu estava fazendo uma apresentação e uma diretora me interrompeu e eu virei para ela e falei assim, olha, eu tenho um tempo para falar isso, né? E eu não fui, assim, da melhor forma que eu falei para essa diretora, né? Mas eu sei que na hora que terminou a reunião, eu mandei um recado no grupo, eu virei e falei assim, olha, fulana, me desculpa, eu estava preocupada com o tempo, mas eu não me posicionei da melhor forma possível. Eu poderia ter me comunicado de uma forma diferente, né? Então, eu sinto muito, né? Então, é isso que eu preciso realmente, genuinamente, sentir a minha parte. E eu deixo na mão do outro a parte dele. Então, quando a gente fala das relações, eu estava conversando hoje com uma amiga, eu tenho os meus próprios processos, e quando se gera algum tipo de conflito, a outra pessoa tem os próprios processos, tem os próprios entendimentos, tem os próprios gatilhos que são acionados com aquela situação que nós dois ou nós duas vivemos. Então, eu preciso entender neste processo o que é meu
por isso que eu sinto muito pela minha parte, e o que é o do outro. E quando eu entendo o que é do outro, eu deixo a pessoa processar com o do outro. E aonde eu tenho controle? Eu só tenho controle na minha parte. A minha parte que eu tenho controle é: não farei mais isso desta forma de novo. Eu estava ajudando uma amiga também num processo aí de conflito entre irmãos, falecimento de pai e etc. E ela já perdeu a mãe. E eu virei para ela e eu falei assim: de tudo que você vivenciou na morte da sua mãe, olha para o que você acha que você poderia ter feito diferente e faz diferente agora nesse processo de morte do seu pai, em relação a irmãos e etc. Porque é isso que nos cabe, né? E é isso que eu preciso melhorar. Então, se eu estou com uma relação de conflito, o que me cabe mudar é somente a minha parte. Eu não tenho controle nenhum em cima do outro. Eu posso, quiçá, quem sabe, né, influenciar, mas controle é só da minha parte. Então, ao invés de eu me colocar como um ser supremo e falar eu perdoo você, ou colocar o mico que estava no meu colo, tirar do meu colo e colocar no outro e falar assim, agora se você não me perdoar e a nossa relação não voltar, a culpa é sua, né? Eu posso efetivamente sentir muito por aquilo, deixar explícito para o outro o quanto o outro é importante na sua vida. E deixe o processo do outro na mão do outro. Não dá. Não dá, a gente não tem como dar conta do processo do outro. Bom, aí é interessante a gente começar a entender isso e olhar isso, porque muitas vezes esses conflitos que acontecem, a outra parte pode, por exemplo, ter muita raiva de você, né? Ou você muita raiva da outra parte. E eu vou dizer para você sistemicamente, a raiva, a agressividade, a explosão é um sentimento secundário. O que é que está por trás dessa raiva e dessa explosão e dessa agressividade? Está por trás, muitas vezes, o sentimento primário que é da culpa. Então, eu não fiz como eu deveria ter feito, ou eu pisei na bola aqui do meu lado também. Mas eu não vou deixar isso vir para o consciente, porque isso é pesado para mim, né? Então, eu prefiro ter raiva do outro e colocar toda a culpa no outro. Porque, gente, a coisa mais difícil é eu olhar para os meus processos. A coisa mais difícil é eu ter a humildade de olhar para as minhas falhas nesse processo de conflito, por exemplo. Mas é só assim, é só isso que me cabe. E aí eu queria entrar e começar a entrar, porque eu acabei de falar sobre culpa, né? Eu falei sobre culpa, né? E eu queria falar e aprofundar um pouquinho da culpa. Pessoal, tá indo bem aqui? Estão entendendo? Estão entendendo? Tá. Estão gostando? Coraçãozinho. Manda aviãozinho para chamar para mais pessoas. Quando a gente fala quando a gente tem, por exemplo, a raiva, um sentimento secundário para encobrir a culpa, o que eu não estou querendo olhar é algo que eu fiz errado. Eu ia dar um exemplo, mas é melhor não dar, porque envolve família e já deu muito bafafá nisso. Não vou dar exemplo aqui, não. Então, olha só. Quando eu falo da culpa, por exemplo, como é que fica uma pessoa para se perdoar? Vamos usar a palavra perdoar, né? Porque a gente está falando de perdão. Se em algum momento ela fez um aborto, provocou um aborto, como é que fica uma mulher?
Vocês acham que ao longo da vida, essa mulher que provocou um aborto, ela não vai ter culpa? Não vai sentir culpa? E esta culpa vai fazer com que ela se aprisione dentro daquela experiência, dentro de um sofrimento por uma vida inteira? Então, nós temos uns processos internos que nós precisamos dar conta. Nós precisamos, por exemplo, se eu abortei, tinha lá 18, 19 anos, eu provoquei um aborto porque achei que não ia dar conta, ou por N motivos de pressão da sociedade, seja o que for. Esta mulher, ela vai carregar esta dor deste aborto, esta culpa por esse aborto, porque o aborto, ele tem, ainda o provocado, ele tem um peso de assassinato mesmo, né? Porque você mata um ser, né? A gente já viu nos casos, eu sei que, gente, eu sei que isso é nível profundo que eu estou falando aqui, eu não queria deixar processos abertos, então me perguntem aqui se eu deixar processos abertos. A minha agência de comunicação fala assim, Adriana, na live você não aprofunda, tá? Você só fala as coisas... Ai, meu Deus, mas eu aprofundo, porque o assunto vem. Então, como é que esta mulher, ela vai conseguir seguir com esta culpa? Ela vai conseguir seguir quando ela aprofundar na dor do luto e no aceite da consequência daquela ação que ela fez. Porque senão, o que acontece? Ela passa a vida inteira se punindo. Então, quando ela tomar ciência de que ela não soube resolver isso de outra forma, a consequência do ato se mantém, gente. A consequência do ato no sistema se mantém, mas eu olho com um olhar de uma profundidade de luto e de maturidade agora, que é diferente. Que traz o quê? Traz um crescimento para mim, que traz um crescimento para minha alma. E as constelações ajudam a olhar para esses processos de forma muito nítida, muito clara. Então, nas relações, nós carregamos tanto a culpa quanto coisas que a gente fez, né? Eu tratei um rapaz uma vez, não faz muito tempo. Eu estava em pandemia, eu estava morando na chácara, então faz 1 ano e pouco. E ele estava se sentindo culpado porque ele tinha deixado a esposa para viver um amor da adolescência dele. E ele largou, terminou o casamento e foi viver essa relação. E ele estava se sentindo muito culpado. Então, eu preciso olhar o trabalho de autodesenvolvimento, eu preciso ter clareza da minha parte nesse processo, da minha culpa nesse processo, da minha metade nesse processo. E genuinamente sentir por ter ferido o outro, por ter feito o que eu fiz com o outro, por ter causado mágoa no outro. Mas eu deixo para o outro a parte do processo do outro. Eu olho só para mim. Eu olho para a minha parte. Então, se eu for... Está faltando 7 minutos. Se eu for pegar uma chave que resume tudo isso que eu falei hoje, né? Eu acho que a melhor palavra seria libertar-se, né? E libertar o outro, sabe? Não é com a indulgência, mas um sentimento genuíno de que as coisas aconteceram como aconteceram, que pena. Eu me libero agora, e eu libero você para a sua vida agora. Eu assumo a minha parte e eu deixo a sua parte com você. Então, eu acho que a palavra de libertação, a palavra de liberar-se, para mim, faz muito sentido. E aí, o que eu faço, né? Na verdade, o que eu faço com tudo isso?
Como é que eu faço e caminho com esses processos de autoconhecimento? Então, autoconhecimento constante, gente. A gente, todos os dias, a gente tem coisas a aprender sobre a gente, sobre as relações e sobre o outro, tá? Então, é autoconhecimento. A constelação sistêmica, ela ajuda absurdamente, né, a gente a olhar para esses processos, para essas dinâmicas mais profundas, a enxergar a culpa atrás de uma raiva, a enxergar a culpa atrás da acusação do outro, né? O EFT, que é uma técnica que chama Emotional Freedom Technique, ou técnica de liberação emocional, ajuda a destravar uma série de crenças que eu tenho em relação a isso, né? Então, vão me ajudar a seguir de uma forma mais livre. Trabalha aí com os meridianos da medicina chinesa, então é muito bom. Psicoterapia, gente, eu não faço psicoterapia, né? Eu não apoio as pessoas, apesar de ser psicóloga, eu não sou psicoterapeuta de outras pessoas. Eu uso essas técnicas que a gente chama de psicologia energética, tá? Se agarrar à espiritualidade, mas não uma espiritualidade que te amarre, uma espiritualidade que te amplie o horizonte, sabe? Esteja aberto a ouvir, você pode seguir a que você quiser, a que mais você se identifica, mas amplie a sua visão, veja outras formas de olhar as mesmas situações, né? A meditação é uma ferramenta maravilhosa para a gente refletir sobre o que está acontecendo, né? Sobre a minha vida, sobre a minha relação com os outros. E eu vou dizer para vocês, né? Consistência e persistência para que eu mude o que eu perceber que é a minha parte. Eu vou ter que ter consistência, mudar um comportamento é algo que demora, que eu tenho que treinar, porque mudar comportamento envolve mudanças no cérebro, mudanças nas nossas sinapses do cérebro, né? Uma coisa que eu falo sempre no curso do Spiritual Thinking, né? Para você resolver as suas relações de conflito, você precisa de coragem e humildade. O conflito nada mais é do que um sinalizador de que algo pode ter uma outra oportunidade de ser melhor do que era até agora. Então, quando a gente tem conflito, as pessoas às vezes fogem do conflito. O conflito, ele é um presente para que a minha relação com o outro passe por um patamar diferente. E o que eu vejo as pessoas sempre é evitando o conflito. Evitando o conflito, você ou se anula, ou anula o outro, ou aquela relação vai sempre repetir o mesmo processo. E se não for com aquela relação, a dinâmica que você não aprendeu, você vai repetir em outra relação. Então, o conflito, ele é um presente. Basta a gente olhar para ele como tal. Só que eu preciso de coragem para olhar para a gente, e humildade, porque muitas vezes a gente vai ter que falar para o outro a nossa parte no processo. O como eu contribuí para que aquela relação chegasse até aqui, desta forma. Né? E quando eu faço isso de uma forma genuína, a possibilidade de cura dessa relação é enorme. Gente, tá dando 1 hora de live. Alguma dúvida, alguma pergunta? Conta para mim qual foi o maior insight que você teve aqui hoje assistindo essa live. Conta para mim. O que ficha caiu para você? Essa live te ajudou em alguma coisa? Conta para mim. Enquanto isso, eu vou dar um recadinho. Sexta-feira que vem, estou indo para São Paulo, porque no sábado eu tenho um workshop de constelação sistêmica. Estão todos vocês convidados a participar ou assistir ou constelar. É uma experiência maravilhosa, tem gente aqui, ó, Mônica vai sempre nos meus workshops, tem uma série de pessoas que conhecem o meu trabalho, e se eu fosse você, eu não perdi essa oportunidade. Então, vamos lá, gente. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Estou esperando. Deixa eu ver aqui se entrou alguma coisa.
Surpreendente, está claro sim, está muito claro. Pedir desculpas ao mesmo. Cléo, está claro. Travou de novo. Oh, meu Deus, minha internet aqui hoje não está boa. Eu estou usando a internet auxiliar. Isso é verdade, ser humilde. Essa de repetir relações ajudou a perdoar-me. Perdoar-me, achava superior. Isso aí. Muito bem. Adriana, você pode falar sobre a sensação de estar em outro nível de energia, como que inconsciente, no momento da ação, que podemos dizer de cura? Deixa eu ver se eu entendi a sua pergunta. Da Cida Fogo. Adriana, você pode falar sobre a sensação de estar em outro nível de energia, como que inconsciente, no momento da ação que podemos dizer de cura? Eu acho que a sensação é de conexão profunda com você e de uma tranquilidade interna. Eu acho que é isso. Quando a gente realmente entra em contato com a gente, sem o julgamento com a gente, sem o julgamento com o outro, eu fico tranquila. Eu acho que é essa a sensação, né? É a sensação que eu fiz a minha parte, que eu estou de braços abertos para que o outro entre na minha vida ou volte para a minha vida, ou fique na minha vida, mas que ele também tem a liberdade de ir. É tranquilidade. Eu acho que para mim soa muito como tranquilidade a sensação, tá? Sim, eu tinha desistido de tentar mais uma vez com uma amiga. Vou tentar mais uma vez. Exatamente, Vânia. Tenta dessa forma que eu passei para você aqui, né, nessa live aqui. Então, veja aí se algo da minha fala faz sentido nesse processo. Foi ótimo. Como o filho que mata o pai. O filho matou o pai, eu não sei do caso, mas eu posso responder de uma forma geral, tá? O que acontece muitas vezes nas relações? A dinâmica que está por trás de uma relação abusiva, de agressividade, eu já expliquei. Esse filho, ele provavelmente toma partido da mãe, porque a mãe, muitas vezes, fica no papel de vítima, não olha para o seu processo inconsciente de pulso de morte, e o filho é enredado neste processo. Esse filho, por ter matado o pai, ele vai ter um processo interno brutal, brutal. É assustador, assim, o processo interno dele. Por mais que ele tenha feito isso, eu não conheço a história, mas não tem como sair ileso se eu não olhar para essa situação de uma forma muito profunda, entender a minha parte e a consequência que ficam comigo, mas entender essa relação que ele acabou se intrometendo, né? Porque essa era uma relação entre pai e a mãe. Então, são casos muito complicados para a gente tratar, e eu não sei do caso aqui. Então, eu fico meio vendida para falar sobre esse caso. Digo que fazemos o erro, no momento estamos fora de nós. Então, quando a gente fala assim, estamos fora de nós mesmos, é como se eu perdesse o meu sentido, que eu me desconectasse de mim. Isso pode ter respostas neurológicas que nos levam a ter essa desconexão, mas eu tenho que tomar cuidado para olhar para os casos, porque senão eu uso como desculpa que eu saí de fora de mim e não olho para essa parte do meu processo, né? Então, existe
Porque assim, esse menino, ele sofreu o que a gente chama de... como que é? Não é rápido do... Existe um termo de neurologia que fala isso. Quando a gente se vê numa situação de muito perigo, que o cérebro entende que a gente está correndo muito perigo, a gente aciona 3 comportamentos básicos, que a amígdala ela é acionada, né? Que a gente tem uma parte muito arcaica do cérebro, e a gente tem 3 tipos de respostas básicas. É o fight, que é lutar, o fly, que é fugir, ou o freeze, que é congelar. Então, eu posso ter essa amígdala capturada, né? Esse sistema do cérebro capturado, que a gente chama, e a parte pré-frontal, existem explicações neurológicas, eu não sou neurocientista, gente, mas a nossa parte de tomada de decisão, ela fica aqui na frente do cérebro, e essa parte de fight, flight ou freeze, ela é a parte mais antiga do cérebro, então é como se essa parte da tomada de decisão racional, ela deixasse de existir e acionasse essa parte mais antiga, do fight, flight or freeze. Então, existem explicações neurológicas, mas eu tenho que lidar com o que aconteceu. E eu tenho que me trabalhar em cima do que aconteceu, né? Independente do que tenha acontecido na hora, né? Então, eu pego a responsabilidade, de qualquer forma, sobre o que aconteceu. Ô, Cida, eu não sei, respondi sua pergunta? Digo quando fazemos o erro, no momento estamos fora de nós. Respondi sua pergunta, ô, Cida? Tem aspectos neurológicos ali, né, envolvidos nesse processo. Tem aspectos neurológicos. Perfeita resposta, Adriana. Querida, a gente se vê sábado no workshop de constelação, hein? Pessoal, quem quiser ir no workshop de constelação sábado, vai ser às 9 horas, tem vaga para assistir, tem vaga para assistir, para representar, né, que é assistir ou representar, e tem vaga para constelar. Me procura, manda um DM, um direct message, e estou à disposição de vocês. Acho que não tem mais nenhuma pergunta, a gente acabou extrapolando aí um pouquinho o tempo, mas a gente teve os percalços da internet. É isso aí. Solicitação para participar do seu vídeo. Elice, eu acho que você clicou errado, né, Mori? Gente, um beijo enorme. Fiquem com Deus. Um ótimo fim de semana. Kelly, amada, amo você. Futura titia. Beijo. Gente, vou desligar. Beijo, beijo, beijo. Até sexta-feira que vem eu não tenho live, porque eu vou estar em São Paulo. Na outra semana tem, tá bom? Perceber que sempre a pessoa atrasou. Depois você assiste, Alice. Beijo, gente. Tchau. Eu também te amo, Kelly.